Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo num material muito legal, a novelização do filme clássico Os Goonies. O livro foi escrito pelo James Caron, baseado na história do Spielberg, né? A gente está usando um PDF da versão em português. E assim, a ideia aqui não é só contar a história de novo. Porque, bom, muita gente já viu o filme, claro. O legal é explorar como o livro constrói essa aventura, sabe? Ver os detalhes da jornada da galera, os perigos, as descobertas e tentar pegar as ideias centrais que o texto escrito traz. É uma outra forma de viver essa aventura. Exatamente. E a base da história é muito forte, né? Um grupo de amigos, os Goonies, lá das docas Goon, em Astoria, Oregon, eles estão quase perdendo as casas onde moram. O bairro deles, um lugar mais operário, vai virar um campo de golfe de gente rica. Pois é. E aí, quase como mágica, surge a esperança. Um mapa do tesouro, de um pirata, Willy Caolho. Daí começa aquela corrida, né? Contra o tempo e contra uns perigos bem reais que aparecem. Vamos começar falando do lugar e dessa ameaça, então. O livro foca muito no Mike Walsh, né? O garoto com asma, meio sonhador. O pai dele trabalha no museu da cidade. E as docas Goon, o bairro, é descrito como essa comunidade unida, mas com pouca grana, né? Prestes a ser engolida pelo pessoal rico de Hillside. Tem até data marcada, 25 de outubro. A tensão já começa aí. Sim, o livro já planta essa tensão social logo de cara. Não é só uma aventura, tipo, infantil. Tem uma luta de classes ali, meio escondida. Os Goons, que é como eles se chamam, contra os babacas de Hillside, como o livro mesmo chama. Os snobs, né? Isso. E a hipoteca, a dívida, viu, símbolo dessa fragilidade, sabe? Dessa ameaça ao jeito de vida deles. É o que dá um peso maior para a busca do tesouro. Não é só por diversão. Total. E no meio disso tudo, os Goonies. O livro dá um toque especial para cada um. O Bocão, sempre com piadinha, mas que fala várias línguas, surpreendentemente. Verdade. O Gordo, que adora inventar história e, claro, comer. E o Dado, o inventor, né? Com aquelas geringonças que quase nunca funcionam direito, mas é hilário. Tipo a luva de boxe que volta, a dentadura falante, a chegada deles na casa do Mike naquele dia de chuva é o pontapé inicial pra tudo. E o mapa? Eles acham quase sem querer lá no sótão. É interessante como o livro descreve esse sótão, né? É um lugar cheio de tranqueira do museu, coisas que foram, tipo, rejeitadas. Uhum. E esses objetos meio que espelham os próprios Goonies, sabe? Como eles se sentem meio rejeitados pela turma de Hillside. Quando eles vestem as roupas de pirata, os adereços, é uma forma de se conectar com o passado, com a aventura, mas também com essa sensação de serem diferentes. Faz todo sentido. E é ali que a coisa acontece. Gordo quebra um quadro sem querer e dentro tá o mapa do Willy Caolho e um dobrão de ouro antigo. Pronto. É o chamado pra aventura, né? A esperança que eles precisavam tanto. Aí entra a lenda do Willy Caolho, o pirata que sumiu com o navio Inferno e o tesouro. E falam do Chester Copperpot também, um explorador que desapareceu tentando achar esse mesmo tesouro. Isso já dá um ar de perigo de verdade, não é só historinha. Exato. E a realidade bate na porta logo depois. Chega o Sr. Perkins, o cara da imobiliária, com os papéis da hipoteca. Aí a urgência aumenta, né? A aventura das crianças, a busca pelo tesouro, bate de frente com a situação financeira real das famílias. A fantasia vira a única saída que eles enxergam. E o jeito que eles dão um nó no Brand, o irmão mais velho, para ele não atrapalhar, mostra o desespero deles, né? A determinação. Totalmente. Aí a primeira pista leva para onde? Para o antigo restaurante Salão do Forol. Isso. O livro detalha bem como o Mike decifra isso. Ele pega um mapa turístico, compara com o do pirata e usa os furos do dobrão alinhado com as pedras na costa para confirmar. Genial. Mas antes de chegar lá, tem aquela parada no mercadinho, Stop and Snack. E ali o obstáculo é outro, né? É social. Ah, sim. O Troy Perkins, o filho do cara que quer expulsar eles. Isso. O Troy personifica essa arrogância da elite de Hillside. Ele não é uma armadilha física, mas é um antagonista social que representa o poder que ameaça os Goonies. E a briga com o Brand, mesmo ele meio amarrado, e o Bocão recuperando o mapa na malandragem, mostra bem essa tensão. Pois é. Chegando no restaurante abandonado,
O clima já pesa. O lugar é descrito como sinistro mesmo. E o encontro com a Mama Fratelli e os filhos dela, o Jake e o Francis. Nossa, aí o perigo muda de nível, né? Completamente. Eles são criminosos de verdade. Um acabou de fugir da prisão. A busca pelo tesouro, que era quase uma brincadeira, agora está misturada com uma fuga de bandidos perigosos. E aquela cena do pedido bizarro de peixe fresco surpresa. Dá um toque de humor estranho, mas só aumenta a sensação de que eles estão totalmente fora de lugar ali, correndo risco. Exato. E aí o Mike vai ao banheiro, né? Pra dar uma olhada no porão. E encontra o Sloth, o irmão deformado, acorrentado vendo TV e vê o Jake maltratando ele. Nossa, que cena! É pesada, adiciona essa camada de empatia e horror. A fuga deles do restaurante, já com o Brand que conseguiu se soltar, marca o fim dessa primeira fase. Agora eles sabem que não é só seguir um mapa, é entrar num território perigoso, guardado por gente barra pesada. E a partir daí, a lealdade da galera é testada, né? Chegam a Andy e a Steph, o Mike faz aquele discurso do último fim de semana Goonie. E a Andy faz o juramento Goonie. Isso é importante. Solidifica o pacto entre eles. Não é mais só pelas casas. É pela identidade deles como Goonies, dispostos a encarar o desconhecido juntos. Aí eles voltam pro restaurante que a Mama Fratelli tinha trancado, o gordo arromba a porta. Herói improvável. Pois é. Descendo pro porão, eles acham a sala de falsificação e, pior, o corpo de um agente do FBI no freezer. Meu Deus. É aí que não tem mais volta. Os Fratelli estão chegando, eles têm que fugir pela passagem secreta na lareira. O gordo quase fica entalado. Quase. E aí começa a jornada pelos túneis mesmo, escuros, claustrofóbicos. E essa jornada é cheia das armadilhas do Willy Caolho. O livro descreve várias, né? Mas o legal é pensar no que elas significam. Não são só obstáculos físicos, sabe? Exigem pensar, observar. Trabalhar em equipe. Verdade. E quando eles acham o esqueleto do Chester Copperpot, preso debaixo de uma pedra, é um aviso bem sinistro do que pode acontecer com eles, com certeza. E logo depois a Andy aciona sem querer a armadilha das pedras rolantes, aquela fuga desesperada. E eles vão parar num beco sem saída. A solução vem do enigma no medalhão do Copperpot. Pedras triplas no poente, espumas. Tem que pensar, né? Não é só correr. Exatamente. Mostra que precisa de inteligência, não só força. E no meio disso tudo, aparecem os momentos de vulnerabilidade. A crise de claustrofobia do Brand. Sim. E a Andy e o Mike ajudando ele. Isso humaniza muito eles. Com certeza. A aventura força eles a encarar não só os perigos lá fora, mas os medos internos também. A claustrofobia do Brand, os outros medos que eles confessam depois na jangada, isso fortalece a amizade deles de um jeito que a vida normal talvez nunca faria. Aí eles chegam naquele poço dos desejos, que na verdade é um tesouro falso. Que frustração. E ainda tem o Troy lá em cima, se recusando a ajudar. Pois é. Mas aí vem o discurso do Mike, né? Sobre a porta número 3. É um momento chave dele assumindo a liderança de vez. E logo depois, o dado cai no poço sem querer, e eles têm que resgatar ele. Mostra como eles dependem um do outro. E tem até um beijo escondido entre o Mike e a Andy no escuro, no meio da confusão toda, momentos inesperados de conexão, né? E o enigma dos 3 túneis. A solução é genial. Pensar como o Willy Caolho, que era Caolho. Seguir a perspectiva dele. Eles deixam a pista do Twink pro gordo. Um ato de fé total na amizade, mesmo separados. Falando no gordo, a história paralela dele no livro é muito boa. Ele é capturado pelos Fratelli, passa por aquele interrogatório maluco com o liquidificador. Credo. Mas ele se vira, e o mais incrível, ele faz amizade com o Sloth. Começa com uma barra de chocolate, uma Baby Ruth. Ah, essa parte é ótima. É fundamental. Mostra a transformação do gordo, usando a inteligência para sobreviver, e humaniza totalmente o Sloth. A amizade deles nasce ali, da rejeição e da bondade mútua. O Sloth deixa de ser só um monstro e vira um aliado poderoso com umas habilidades surpreendentes até, seguindo o rastro dos outros Goonies. Enquanto isso, a galera principal tá atravessando aquele lago subterrâneo de jangada. O livro usa essa parte na névoa para eles falarem dos medos mais profundos, né? Isso.
O Dado e a cidade submarina dele, a Steph e o mergulho, o Bocão contando história da pata do macaco, o Brands e a claustrofobia de novo, a Andy com o medo da morte. É quase uma terapia de grupo ali no escuro. É bem isso, uma introspecção coletiva no meio da tensão. É uma catarse, né? Na escuridão, na incerteza, eles se abrem. É uma jornada física e psicológica ao mesmo tempo, preparando para o clímax. E ainda tem o susto de quase bater na jangada dos Fratelli na névoa. Aí vem a sequência final de armadilhas, que é sensacional. A ponte improvisada num mastro sobre um abismo, a perseguição dos Fratelli e a câmara do órgão de ossos. Cara, que ideia! É a genialidade macabra do Willy Caolho no ponto máximo. Mistura música, perigo de morte, uma coisa meio Cthulhu, sinistra e artística ao mesmo tempo. E precisa da habilidade específica da Andy, a música, para resolver. Mostra de novo que cada um ali tem seu papel. E Serra a locta, o chão cai. Que tensão! A fuga pela porta que abre e aquele escorregador de água que leva eles direto para a gruta onde está o navio. O inferno. Finalmente, a recompensa. E que recompensa! Ver o navio pirata inteirinho ali, naquela caverna gigante. Eles exploram, acham um tesouro na cabine do capitão. Mas o momento mais forte, para mim, é o Mike encontrando o esqueleto do Willy Caolho sentado à mesa. Sim, e ele fala, você foi o primeiro Goonie. Nossa, arrepia, é muito poderoso. E aí vem a leitura do diário do Willy que o Bocão traduz, e isso, bom, isso joga um balde de água fria na festa do tesouro, né? Totalmente. O diário revela a solidão, a paranoia, o arrependimento do Willy. O tesouro custou muito caro para ele, em termos humanos. É um aviso bem claro sobre a ganância, sobre o isolamento que ela pode trazer. O livro explora bem essa melancolia. O tesouro não é só brilhante, tem uma história triste por trás. E a tragédia quase se repete com os Fratelli chegando. O confronto final na cabine é um caos. As geringonças do Dado falham de novo, mas de um jeito que até ajuda. Mas a coisa fica séria. Os Goonies são pegos, vão pra prancha. Até que chegam Sloth e Gordo. A entrada triunfal, Slot vira o herói que ninguém esperava. A força dele acaba com Jake e o Francis. Tem até a luta de espada, lembrando os filmes que ele via na TV. Fecha um ciclo pra ele. E o confronto com a Mama Fratelli. Ela tenta manipular ele com canção de ninar, mas não cola. Ele rejeita ela e escolhe os Goonies. É o clímax daquela dinâmica familiar horrível deles. E ele se liberta de certa forma. Só que aí a caverna começa a desabar. O livro explica depois que foi porque a Mama, quando caiu na água, agarrou o ouro da balança do Willy. Ganância pura. Desequilibrou tudo. Na consequência direta, né? A fuga é desesperadora. E o sacrifício do Sloth é triste e bonito ao mesmo tempo. É verdade, ele segura a passagem para os amigos saírem, mas decide ficar com a família dele. Talvez por um senso de lealdade todo torto ou por não ver outro lugar para ele no mundo. A liberdade dos Goonies tem esse preço. E a maior parte do tesouro físico fica lá, perdida de novo. A saída para a praia, no pôr do sol. Que alívio. O reencontro com as famílias, todo mundo chorando, se abraçando. E a sorte grande. A Rosalita acha as joias na bolsa de bolinhas de gude do Mike. É quase conveniente demais, né? Mas funciona para a história. É o que permite a vitória final. Exato. O pai do Mike pega as joias, mostra para o Sr. Perkins e rasga os papéis da hipoteca na cara dele. Acabou a ameaça. Essa resolução tem várias camadas. Salvaram as casas, sim. Mas o livro foca muito na transformação deles. O Mike, principalmente. Ele supera a asma, que era um símbolo da fragilidade dele. É mesmo. Ele joga o inalador fora no final. E o pai dele também. Pois é. Sugere uma cura que vai além do físico. O tesouro de verdade foi a coragem que eles acharam, a amizade, a força da comunidade. E os epílogos, no formato de notícias de jornal, reforçam essa ideia de justiça poética, né? Os Fratelli presos, o Country Club vira moradia popular, o Slot é adotado pela família do Gordo. É um final feliz que amarra tudo e celebra a vitória da comunidade. Sem dúvida. A novelização dá essa profundidade. A aventura é o caminho, mas ela serve para explorar o sentimento de pertencer,
de superar medos muito reais. E essa passagem da infância para a vida adulta. E o Willy Caolho fica como essa figura trágica, um aviso sobre obsessão e solidão. Então, resumindo esse nosso mergulho na novelização de Os Goonies, a gente viu como o texto vai além do filme em vários pontos, né? Dá mais detalhe, explora as tensões sociais, a dinâmica familiar, aprofunda a jornada emocional da galera. Não é só achar ouro, é achar coragem, fortalecer a amizade e salvar a comunidade. Exato. O livro permite vir além da pura ação. Foca nas motivações, nos medos, nas mudanças de cada um. Essa linha entre a fantasia e a realidade dura é muito bem trabalhada, e a sombra do Willy Caolho como um aviso está sempre presente. E isso deixa a gente com uma última questão para pensar, talvez. O Diário do Willy Caolho é um aviso bem direto sobre como a busca por riqueza pode corromper e levar à solidão. Os Goonies usaram as joias para salvar a comunidade, o que foi ótimo, claro. Mas será que eles realmente absorveram a lição mais profunda do Willy, sobre o perigo da ganância em si? Ou a aventura, no fim das contas, foi só um jeito emocionante de resolver um problema material, mesmo que coletivo? Como essa experiência toda moldou a visão deles sobre o que é riqueza, comunidade e o que esperar da vida adulta que estava começando para eles? Fica aí a reflexão.